Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Política Pública de Saúde, SUS, Direitos Humanos. Só deixando claro que essa aula é referente ao dia 10 de setembro de 2021. E a gente vai dar continuidade, então, à nossa aula de elementos da teoria geral do Estado, em que a gente estava discutindo, então, da onde que vem a ideia do Estado na civilização. A gente falava, então, nas últimas duas aulas, sobre a teoria do contrato social, em que fundou o primeiro Estado da civilização, que era o Estado monárquico, que tinha a figura de um rei, né? Criou-se uma sociedade, então, organizada em formas de feudos, e tinha a figura do soberano, né, do rei, seus protegidos, né, os amigos do rei, grosseiramente falando, mas na verdade era pessoas próximas, né, da monarquia, que tinham títulos, né, marquês, título de duque, título de conde. Esses títulos davam a ele o direito à propriedade de partes, propriedade de pequenas porções, grandes porções de terra, e eles passavam então a ser dono de tudo que tinha na terra, inclusive as pessoas. A gente viu que esse modelo então, ele não prosperou porque não tinha nenhuma liberdade. As pessoas, na verdade, tinham um dono, que era o rei, e o que o rei fazia era ou matar ou deixar viver. Mas ajudar as pessoas, criar políticas de proteção social, longe disso, né? A gente viu então que uma casta social chamada burgos se organiza, uma casta de pequenos comerciantes que ganha corpo e expande no pequeno mundo da época. Essas pessoas criam adeptos, ideias, eram contra, né, a monarquia e também o poder do clero, né, o poder eclesiástico da época. Então a gente viu que eles se organizaram e derrubaram o poder da monarquia, derrubaram o Estado absolutista, o Estado monárquico. Eles então tinham uma ideia de liberdade, de que as pessoas todos eram iguais perante a lei, de que tinha que haver livre comércio, e que eram três pilares, na verdade, né? Livre comércio, lei da propriedade privada e igualdade perante a lei. Bom, eles fundam o Estado, então, um novo Estado, e eles dizem que esse Estado tem que ser mínimo, que tem que se intervir o quanto menos, e que o equilíbrio social e a organização social e econômica se dá por meio do mercado. Então, o livre comércio, né? Um vende, outro compra, um planta e vende, o outro não planta, mas compra, o outro trabalha na fábrica, ganha seu salário e compra o que precisa. Essas ideias de Adam Smith, então, elas ganham corpo, e, na verdade, com a derrubada do Estado monárquico, se institui um novo modelo de Estado chamado liberal capitalista. A ideia da liberdade, né, que eles não tinham no Estado monárquico, porque tinha um rei com a mão de ferro e não dava liberdade para ninguém. Bom, esse Estado, então, se institui, se afirma, né, ele tem algumas regras, né, o Estado não vai ser um Estado protetor, na verdade, é o livre comércio, e cada um que tem no limite do seu talento para acumular seu capital. Então, né, o que é seu, ninguém tasca, ninguém toma. Se você ganhou, é seu, então
liberdade para acumular as suas riquezas. A gente viu também que nesse estado acaba-se então a expropriação das pessoas pela mão do rei, né, pelo Estado. As pessoas agora são livres para comercializar, né, seus produtos, acumular seus capitais e não tem mais a intervenção do Estado. Porém, a regra é clara, como o Estado é mínimo, ele não tem obrigação sobre as pessoas, né, a obrigação de prover. Essa obrigação, então, fica à mercê de cada um, né? A ideia de que se você não dá conta de você, o Estado não vai te socorrer. Essa regra é clara desde o início. E esse Estado expande, né? A gente tem aí, a gente falou da Revolução Francesa, em seguida a Revolução Industrial, acaba-se ocorre o êxodo rural e a construção das primeiras cidades, e as pessoas então vão morar na cidade, passam a trabalhar na fábrica, a maioria das pessoas eram operários das fábricas, né? E que eles trabalhavam 12, 14 horas por dia, tinham um salário muito baixo para as necessidades próprias, e começa também umas ideias contrárias a esse novo Estado chamado liberal capitalista, sobretudo pelas ideias de Marx, que diz que a primazia do trabalho sobre o capital, então era preciso então valorizar mais o trabalho do que o dinheiro, e que se eram os operários que trabalhavam e produziam, e esses produtos geravam riqueza para o patrão, então era um Estado organizado para favorecer só o patrão, e Marx então propunha a derrubada desse novo Estado, chamado liberal capitalista, e Marx propunha a revolução, então, que ele pregava a luta armada, entendendo que por palavras benevolentes não se transformaria aquela sociedade, apenas pela revolução. Então ele propunha a luta de classe entre trabalhadores, né? Ele chamou a sociedade dominante e dominada, sendo os dominantes os patrões, os donos das fábricas, e a sociedade, a sociedade dominada, os trabalhadores. E ele propunha a luta de classes, entre essas duas classes, sobretudo. Marx consegue, então, convencer boa parte da humanidade com as suas ideias, né? Ele pregava a solidariedade, ele dizia que a estratificação de classe, ou seja, o capitalismo produz gente rico, gente pobre, gente miserável, gente de classe média, e quem não conseguia acumular seu capital acabava por não prosperar na vida e ficar em condições subhumanas. E Marx defendia a dignidade da pessoa humana. Ele falava que a falta de dinheiro não podia ser motivo para uma pessoa morrer de fome numa sociedade igualitária e de liberdade, né? Então, assim, Marx dizia que esse mercado não é tão justo assim, ele beneficia uns em detrimento de outros. Então, para Marx, esse mercado, esse tipo de sociedade não era boa, não deveria existir, e propunha então a derrubada do Estado liberal capitalista. Marx não acreditava na estratificação de classe, ele dizia que todas as classes teriam que ser iguais, que a dignidade da pessoa humana tinha que estar em primeiro lugar, então não podia ter rico, pobre e miserável, tinha que ser todo mundo da mesma classe, que se o país fosse rico, todo mundo rico, se o país fosse classe média, todo mundo classe média, se o país fosse pobre, todo mundo pobre. Marx acreditava na igualdade social, né? Ele achava que o Estado tinha que se apropriar do trabalho de todos e redistribuir de maneira igualitária a todos. Como eu disse, as ideias de Marx, então, avançam, convencem um terço do mundo, a gente falou isso na aula passada, e o mundo se divide, né? A gente
chamou isso de Guerra Fria. 1/3 dos países do mundo se transformam em socialistas, 2/3 dos países do mundo, aproximadamente, continuavam capitalistas. Não mudou o seu modelo. Alguns países não conseguiu o entendimento, né? A população do país se dividiu entre bloco capitalista e socialista, e ficou difícil pender para um lado para o outro, porque a própria população do país não, ou seus governantes não conseguiram convencer a todos, sociedade sempre dividida, e nesses países, então, houve inclusive a divisão do próprio Estado em bloco socialista e bloco capitalista. A gente falava da Alemanha, do Vietnã, Alemanha Oriental Ocidental, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então, assim, são países que não chegaram ao senso comum de um lado para pender para um bloco ou para outro e se dividiram no meio. E o país passou lá um cerco, um muro no meio do país, dividindo entre blocos capitalista e socialista. Essa Guerra Fria, ela avança então, foi chamada de Guerra Fria porque não se pegava em armas, era guerra de narrativa, muito próximo do que a gente vive hoje, resguardando as proporções, né? O pessoal da direita com as suas narrativas, o pessoal da esquerda com sua narrativa. Então, assim, o pessoal da direita é adepto das ideias do modelo liberal capitalista, né? E os países, os que se julgam de esquerda são mais adeptos às ideias do socialismo. Isso existe até hoje no mundo inteiro, mais exacerbado em alguns países que outros, mas essas ideias opostas, elas preenchem ainda o imaginário e o inconsciente coletivo de grande parte da humanidade. Bom, aí a gente parou, falou desses dois modelos, né? Claro, de forma reducionista, não dá para resumir tudo em 10 minutos. Mas a partir daí, então, a gente vai retomar essa aula. Deixa eu só partilhar ela aqui com vocês. Então, vamos lá. A gente viu, então, na aula passada que o bloco socialista, ou seja, os países que aderiram ao socialismo, eles não prosperaram, né, sobretudo na parte biotecnológica, e o bloco capitalista avançou muito mais que o bloco socialista. Esses países, como eles tinham igualdade social, então os bens eram todos apropriados pelo Estado, até a força de trabalho era apropriada pelo Estado, na ideia que o Estado, então, macro, né, um Estado muito grande ou totalitário, ele se apropria de todos os bens e redistribui esses bens, né, entre as pessoas, para que não houvesse desigualdade social e fosse todo mundo na mesma classe social. De forma reducionista, a ideia era, né, nesse sentido. Como esses estados não prosperaram, a acumulação de riqueza não aconteceu, eles foram dividindo mais com muita pobreza, né? Se o país ia ficando pobre, as pessoas também iam ficando pobres. Assim como Marx dizia, né, que se há igualdade de classe, não existe pobre e rico, então todo mundo na condição igual, mas às vezes não está todo mundo rico, né? Foram ficando todo mundo cada vez mais pobre. Por outro lado, no bloco capitalista, liberal capitalista, a coisa prospera em termos de avanços tecnológicos e produção de riqueza, muito mais que o bloco socialista. Porém, com um problema crucial que não se resolve até hoje. A desigualdade social se acirrou de forma extrema, né? A
a cada avanço do tempo, alguns têm mais talento que outros para acumular dinheiro e outros não conseguem de forma alguma ganhar o capital, e esses que não conseguem, como a regra era clara, não existia Estado para protegê-lo, ele precisava responder por ele e pela sua família, então essas pessoas entram na condição de miséria porque o Estado desde o início não se preparou para cuidar de pobre, né? Na verdade, a ideia era que cada um cuidasse de si, mas como muitas críticas de Marx ao capitalismo eram verdadeiras, realmente o mercado não é tão justo assim, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro, quem o livre comércio não beneficia a todos, e é um modelo socioeconômico que distribui a miséria, distribui riqueza, mas também miséria, e quando distribui miséria, distribui doenças. Mas, com a derrocada do regime socialista, que é a simbologia da queda do socialismo, é a queda do Muro de Berlim, em 1989, né? Vamos lembrar que a Alemanha foi um dos países que não se entendeu na hora de pender para o bloco socialista ou capitalista e acabou se dividindo ao meio. As pessoas que preferiram o socialismo ficaram na capital, mas do lado de Berlim Oriental, e as pessoas que aderiram ao capitalismo ficaram do lado ocidental, ou seja, Berlim Ocidental, uma socialista e outra capitalista. Em 1989, então, existe um muro, né, que dividia esses dois blocos, e esse muro, então, é derrubado e ocorre a unificação das duas Alemanhas, né? E fica toda a Alemanha capitalista, encerrando ali a, a, a trajetória do socialismo alemão, né? E toda a Alemanha se torna capitalista como a gente vê hoje, tá bom? Quem nasceu depois de 89 talvez não presenciou, não acompanhou, mas a própria Alemanha era dividida em socialismo e capitalismo, assim como outros estados. Poucos países hoje, pouquíssimos países hoje, ainda preservam o socialismo, né? De forma não como foi pensada, né? Cuba ainda mantém o nível de socialismo, Coreia do Norte ainda, né? Então, alguns países ainda conservam algumas coisas de socialismo, mas a grande maioria já se transformou em capitalista. Que realmente é um modelo que prosperou mais que o socialismo, mas, por outro lado, produziu muita miséria, muita pobreza, porque o capitalismo nu e cru ele é muito duro, né? Se você não tem dinheiro para cuidar de você e cuidar dos seus, você precisa morrer. Isso era uma das frases de um grande positivista chamado Alexander Spencer. E essa era a ideia matriz do liberalismo, né? Outro problema do bloco socialista, além de não prosperar de forma tecnológica, era a completa falta de liberdade, a mão de ferro do Estado, né, na cabeça dos cidadãos, que não dava nem para chamar de cidadãos, né, porque não tinha liberdade. O Estado era máximo e mão de ferro. Quem pregasse contra o Estado sofria sanções. Então, a ausência de práticas democráticas e a frustração da expectativa de progresso material da população fez, então, esse Estado socialista cair, né? Na essência do ser humano está a ambição, ele quer prosperar, então, quando a gente fala em subir na vida, em prosperar, em relação ao quê? Em relação ao outro. Como é que eu sei que eu prosperei? Porque eu olho para o outro, meu irmão, meu colega, meu vizinho, para, né, me comparar, comparação é inevitável nesse sentido, para você ter uma referência se você está bem ou está mal, está pobre ou está rico, você olha para a maioria da população, né? Então, assim,
A ideia de Marx na igualdade de classe não prosperou porque talvez as pessoas tenham uma ambição natural, né, de crescer na vida, de prosperar, e aí ela quer olhar pro irmão para saber se ela prosperou ou nada, e se ele estiver passando fome, a comparação é inevitável, ele vai ter um sentimento de prosperidade em relação a esse, né? Ele foi muito mais feliz, muito mais competente na ideia da acumulação de capital, né? Vira uma sociedade bastante individualizada, cada um cuida de si, né? A ideia da coletividade perde um pouco a força, a solidariedade também, as pessoas então passam a cuidar de si, dos seus, né? Há um certo egoísmo, no sentido de que farinha pouca meu pirão primeiro, né? Em tempos de crise a gente vê muito isso. Então se garantir primeiro para depois ajudar o outro, se for possível. E uma certa indiferença com a desigualdade social, né? Então, assim, se Marx entendia que eu não posso ficar rico e olhar meu irmão pobre morrendo de fome, não seria justo. Num país capitalista isso é natural, né? Porque a regra era clara desde o início, né? A gente falou também que essa ideia do... Não, essa guerra de narrativas, né, da Guerra Fria entre socialistas e capitalista, ela transitou pelo Brasil também. A gente teve aí duas ditaduras, né? A, a primeira de Vargas, a segunda ditadura foi muito sustentado nessa ideia de não deixar o comunismo se apropriar da sociedade brasileira, então perseguiu. A ditadura, né, assume que era capitalista de direita e perseguiu aí as pessoas que se declaravam comunistas ou socialistas, né, eram perseguidos, muitos mortos no porão da ditadura brasileira, né? O exército brasileiro, então, derruba nosso presidente eleito, assume, né, as Forças Armadas assumem o poder, institui a ditadura. A ideia era que ia ficar 3 meses até fazer a nova eleição, né? Na ideia de não deixar o comunismo tomar conta, né? Porque o governo da época tendia ao comunismo, na ideia das Forças Armadas. Então derrubou esse governo e em 3 meses eles garantiam uma nova eleição de um novo governo, né? Para não deixar na ideia de que a gente tinha risco do socialismo tomar conta do país. Esses 3 meses durou 25 anos de uma ditadura muito dura, muito cruel, muito tirana, né? E luta armada também, dos dois lados, muito triste. Mas essa é uma parte da nossa história. Aqui houve organização de esquerda muito forte, inclusive a instituição do Partido Comunista do Brasil e alguns partidos, né, de ideias socialistas foram instituídos. Mas, na época da ditadura, ele tira, então, todo o poder do Congresso. Na verdade, a ditadura fechou o Congresso brasileiro, cassou os direitos de todos os políticos e passou a comandar o país com mão de ferro, né? Isso durou mais de 20 anos. E esses partidos de esquerda foram, né, botados em clandestinidade. Quem tiver curiosidade, assiste um filme chamado O Velho, que conta a história de um grande líder socialista brasileiro chamado Carlos Prestes, né? A história da Coluna Prestes foram lutas armadas em defesa do socialismo no Brasil. Quem não gostar do documentário, assiste um filme mais hollywoodiano chamado Olga Benário, né? Um filme bastante
hollywoodiano, bastante comentado, e geralmente a garotada gosta, que conta a história da esposa de Carlos Prestes, né, que era uma judia extraditada e morta. Ela era judia, mas casada com um brasileiro, e a ditadura então caça os direitos desse brasileiro, né, prende ele, de Carlos Prestes, prende sua esposa, que estava grávida, extradita ela, né, para a Alemanha nazista, e ela morre nos campos de concentração nazista. Tem vários livros, Que é Isso, Companheiro? É outro filme que conta a história da ditadura brasileira, né? Mas várias organizações de esquerda, sobretudo estudantis da época, fizeram vários levantes contra a ditadura, mas que todos, absolutamente todos, foram suprimidos, sufocados com mão de ferro das Forças Armadas brasileiras. O que a gente tem, então, é a instituição do capitalismo agora, livre da oposição do socialismo, e passa a vigorar como o único modelo socioeconômico. Alguns importante falar. Esse partido chamado Partido Comunista do Brasil, ele tem uma liderança chamada, um deputado federal chamado Sérgio Arouca. Sérgio Arouca era um deputado federal do Partido Comunista do Brasil. Por que a gente trouxe toda essa história da ideia do socialismo, do capitalismo, transitando pelo mundo, Guerra Fria e pelo Brasil? Porque o SUS tem um pouco disso. Uma das grandes contradições do SUS é que ele é um modelo inspirado no social. Ele não é um modelo inspirado no capitalismo. E o que prova disso é que o grande idealizador do SUS, um dos grandes idealizadores do SUS, foi Sérgio Arouca, um médico sanitarista, né, que se tornou deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil. Então, o que Sérgio Arouca, fundador do SUS, acreditava? No socialismo, né? Era a ideia de saúde pública de graça, ou seja, o Estado ofertava toda a saúde sem cobrar da população. Não acreditava numa saúde privada, não acreditava que a gente tinha que explorar a doença do outro para acumulação de capital. A ideia de que saúde não é produto, saúde é direito, e se for direito tem que ser ofertado pelo Estado. De forma que todos, absolutamente todos, têm que ter direito à saúde, independente se tem dinheiro ou não. Essa era a ideia de Sérgio Arouca e de todos os grupos, né, fundadores do sistema, das ideias do Sistema Único de Saúde. Bom, depois da derrocada do socialismo, capitalismo livre, o mercado é o regulador, um produz, outro compra, outro consome, o governo não interfere, as ideias eram essas, né, desde o início. Fundamenta-se na competição de uma sociedade dividida em classe, então, rico, muito rico, classe média, pobre, miserável, abaixo da linha da pobreza, então é permitido tudo nessa sociedade dividida em classes. Estimulava as partes a não se submeterem ao todo, então, assim, não é para o bem de todos, mas as partes aí é que cada um cuida de si, né? Cada um cuidava da sua vida, mas em condições de igualdade, né? Qual que é a igualdade? Todos iguais perante a lei, livre mercado, e liberdade, completa liberdade, né? E é o que a gente falava, você tem liberdade, né, hoje. Se você quiser ir para Paris, ninguém te impede. Se um morador da Coreia do Norte quiser sair da Coreia, ele não pode. Lá é mão de ferro, lá não tem liberdade. Aqui pode. Se você quiser ir para Paris amanhã, você pode. Se você quiser viajar para qualquer lugar, você pode. Se você quiser fazer uma churrasca de picanha, você pode ir lá no mercado comprar. O mercado quer vender, você tem dinheiro, você compra. Ninguém vai interferir nessa relação.
O que tem que ficar bem claro é que, apesar de você poder ir para Paris, você não vai. Porque, né, para a grande maioria dos brasileiros, pode ir lá no mercado comprar uma picanha e fazer churrasco, mas não vai. Porque para usufruir dessa completa liberdade, você tem que ter dinheiro. Dinheiro, né? E como a gente fala o tempo todo, não é pecado nenhum ser rico, né? E se você não acumulou seu capital, a regra era clara desde o início. Então, o capitalismo no cru ele é muito duro, né? E nos últimos 25 anos ocorreram as maiores desigualdades sociais da história, porque esse modelo produz muita pobreza, muitas pessoas ficam sem acumular seu capital e ficam sem acesso a bens de consumo, né? E bens de direito, né? A, a partir então dessa liberdade do capitalismo sem nenhuma resistência, ele prosperando, ele avançando, avançando e produzindo muito miserável, começa a produzir algumas ideias, não para derrubar esse capitalismo, porque se entendeu que o socialismo não prosperou, né? Mas para atenuar, minimizar os efeitos, né? Cria-se novas ideias no sentido de uma coisa chamada social-democracia, né? Uma nova corrente de pensamento que ainda está, a duras penas, tentando se afirmar. Qual que é a ideia da social-democracia? É que tem que ter, a democracia tem que existir, tem que ter liberdade, não se pensa mais em Estado totalitário, em que as pessoas não têm liberdade, mas que também não se admite a falta da dignidade humana, como dizia Marx. E por que que tem esse social se é democracia? Porque a ideia era essa mesmo, era resgatar o social do socialismo instituído num capitalismo humano, um capitalismo mais humanizado. A ideia de que se permite a desigualdade de classe, a ideia é que é impossível que todo seja igualzinho, mas o que não poderia se admitir é a condição de miséria ou a condição de super, super, super ricos. Isso é chamado de iniquidades. Se você botar uma régua entre lá em cima os ricos, lá embaixo o pobre da régua, você ia cortar a ponta as duas pontas dessa régua e extinguindo, eliminando os muito, muito, muito ricos e eliminando os muito, muito, muito pobres. Como eliminando? Matando? Não. Fazendo a redistribuição de renda. Tirando o dinheiro dos muito, muito, muito ricos e distribuindo para os muito, muito, muito pobres, para você ter garantir os mínimos sociais universais. O mínimo de habitação, o mínimo de nutrição, o mínimo de emprego, distribuição de renda, garantir os mínimos sociais aceitáveis, né? O que não é aceitável é a gente na condição de miséria, morrendo de fome e outros muito, muito, muito ricos, porque o capitalismo no e cru, ele produz isso. Então, nasce essa ideia da social-democracia, né? Você percebe, e essas ideias elas ganham muita força na teoria, na prática muito pouco. Mas se você pegar os partidos brasileiros, tudo tem esse nome, né? PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro. PSL, né, um partido de extrema direita aí, mas que no seu nome está Partido Social Liberal, né? Que mais? PSB, Partido Socialista Brasileiro. Que mais? PSD, Partido Social Democrático. Então, assim, os partidos todos, seja de direita, de esquerda, tudo traz o social no nome, para resgatar essa ideia da social-democracia, né? De que a sociedade tem que se organizar pelo mercado, né? Mas tem que existir, o Estado tem que fazer esse papel de impedir
as iniquidades, né? Impedir que pessoas ficam muito, muito, muito ricas e outras muito, muito pobres, né? A ideia de taxar, né? Botar imposto, aí esse imposto então vai para a mão do Estado e esse Estado então divide para quem, através de políticas públicas, para quem não tem dinheiro, quem não acumulou. A ideia de criar um modelo de saúde, vamos considerar o Sistema Único de Saúde, um modelo que sobrevive a partir dos impostos dos brasileiros, e esse SUS vai para quem, né? Ele sobrevive com os impostos, mas ele vai, sobretudo, para as pessoas mais desprivilegiadas, porque no SUS ninguém pode cobrar para cuidar do outro, né? A saúde é feita completamente de forma gratuita. Mas lembrando que essa gratuidade, na verdade, já foi paga porque tem os impostos que a gente paga que realmente é para subsidiar essas políticas públicas, né? Educação pública, saúde pública, segurança pública. A ideia de ter um Estado que não seja macro, que não seja totalitário, que permite a liberdade, o livre mercado, mas que também faça esse papel de redistribuidor de renda, protetor dos mais pobres. A social-democracia, então, considera a desigualdade social como necessária, proposital, né? Então, aceita-se que as pessoas uns sejam mais ricos e outros mais pobres, mas embora a pobreza pudesse ser necessária, não era necessária a condição de miséria, né? Garantir a equidade, ou seja, se não tem para todo mundo, deprimir a quem mais necessita, né? E criar cidadania. A desigualdade está presente em todas as sociedades, né? A ideia que é derrubada de Marx, que todas as pessoas são iguais, né? Uma casta social única, não acredita nisso, as pessoas são diferentes, então permite a desigualdade. O que deve se analisar é a distância que separa os diversos estratos da sociedade na possibilidade de usufruir dos valores disponíveis. Então a gente tem uma sociedade, geralmente rica, mas que a distância entre o mais pobre e o mais rico é muito, muito, muito grande, o Estado então teria esse papel de diminuir essa distância. Assim, o sistema deve evoluir para o adensamento dos mínimos sociais universalmente garantidos. Então, o que eu falei, garantir às pessoas o mínimo, ter o mínimo uma casa para morar, né? Mesmo que humilde, mas não pode viver sem teto. Ter as 2.500 calorias por dia, né? Então, ter uma nutrição mínima, né? Não precisa comer picanha todo dia, mas tem que ter seu arroz e feijão, né? O mínimo de nutrição tem que ter, né? Apoia a intervenção econômica e social do Estado para promover justiça social. Então, rompe com aquela ideia liberal capitalista pura de que o Estado não faz nada, não intervém e o mercado controla. A concepção que esse mercado não é tão justo assim, produz miséria, beneficia quem tem mais dinheiro, então o Estado vai intervir sim, né? Um Estado que não seja mínimo nem máximo, mas do tamanho necessário para produzir a justiça social, né? Combina uma economia livre de mercado com um amplo estado de bem-estar social. Os países assim, isso não existe no mundo, existe, né? Os países nórdicos, Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e muitos outros países, a própria França, Inglaterra, né? O berço do capitalismo, tem um avançado na social-democracia, sim. E o que o SUS tem a ver com isso? Uma contradição do SUS, como eu disse, se afirmar enquanto política de Estado brasileiro capitalista, resgatando o social do socialismo. Qual que é o SUS? O SUS nasce nessa ideia do social. O SUS nasce na ideia da igualdade, da justiça social. O SUS nasce não na ideia do capitalismo. O SUS nasce na ideia do socialismo mesmo. Quando se pensou Sistema Único de Saúde, deu esse nome de único, porque a ideia era que, na essência, que ele fosse o único modelo de saúde do Brasil, ou seja, não existisse saúde privada aqui. A ideia é que fosse como um país como o Canadá, que praticamente 95% do país é saúde pública. A própria Inglaterra tem um dos melhores, né? A One Health Service,
um dos maiores modelos de saúde pública do mundo está lá no berço do capitalismo, né? Então, assim, a ideia de você instituir um modelo social, né, dentro do capitalismo, isso é possível desde que não permite o capitalismo selvagem, né? Então, tem gente que é muito contra essas políticas de redistribuição de renda, né? Vamos imaginar Bolsa Família, que mais? Seguro-defeso, Minha Casa Minha Vida, a proposta agora do novo governo de fazer não sei o que Brasil. O Bolsonaro tem essa proposta de criar um Bolsa Família dele, né? A ideia é outro nome, mas... Então, assim, o que é essas tendências? É de garantir os mínimos sociais universalmente partilhados, né? E que é dar uma bolsa, seja lá a bolsa que o Lula criou, seja lá a bolsa que o Bolsonaro pretende criar, mas o que é dar uma bolsa? É quem provar que é pobre, miserável, que não tem condições nem de comer, vai receber, então, um auxílio do governo para garantir, no mínimo, a nutrição, né? O que é o Minha Casa Minha Vida? É garantir moradia para quem não tem onde morar, né? Os mais pobres, então, faz um cadastro e ganham, na verdade, a casa, né, para morar. Foi nessa ideia mesmo, de que o Estado tem esse papel de fazer justiça social e não seria justo, não seria decente para um brasileiro que não seria decente para o Brasil que alguns brasileiros morram de fome, enquanto outros estão extremamente abastados, né? Então, essa é a ideia. Por que a gente falou de tudo isso então? Vamos entender por que o SUS está metido nisso. A proposta do SUS é resgatar o social do socialismo e a gente não quer volta ao socialismo, comunismo, não tem nada disso. A ideia do SUS é que você tenha as ideias de redistribuição de renda, de saúde pública gratuita, né? Embutido em impostos, mas que não cobre das pessoas para cuidar da saúde delas. Prova disso é que os idealizadores do SUS eram pessoas de esquerda, adeptos do socialismo, das ideias socialistas, e criaram o SUS lá em 1988. Nossa Constituição Cidadã de 88 tem esse nome também, porque por muitas forças, né, na hora de instituir a nossa Constituição, eram forças de esquerda, de direita também, e ali as discussões permitiram, então, criar o que foi chamado de Constituição Cidadã, em que os brasileiros têm muitos e muitos direitos, né? Nossa Constituição é muito avançada até os dias de hoje. Bom, gente, eu vou propor agora, para encerrar a aula, que vocês, né, vão assistir esse documentário, dá 13 minutinhos só, esse documentário chamado Ilha das Flores, e vocês vão fazer uma resenha sobre esse documento com uma lauda, né? Essa vai ser a nossa atividade avaliativa, a nossa primeira atividade avaliativa, tá bom? Então faça essa resenha e vamos postar ou encaminhar para o professor, mas todos precisam entregar essa resenha como primeira atividade avaliativa do semestre, tá? Esse Ilha das Flores, ele faz uma crítica à ideia puramente capitalista e à liberdade que você tem, mas a necessidade de ter dinheiro para usufruir completamente dessa liberdade, porque só o dinheiro vai te dar acesso a bens e serviços. Ok? Beijo no coração, fiquem com Deus. Aqui está o que encontrei na web.